Canal Trajetória já está no ar. Por aqui nós seguimos contando a vida e a obra de escritores, esses seres tão nobres que nos fazem viajar sem sair do lugar através das páginas de um livro. E a nossa convidada hoje é a escritora Tayasmin Olmat. Tayasmin, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Tayasmin, sei que tu já está acostumada a contar a história dos personagens nos seus livros, né? Mas hoje eu quero contar a tua história, a história da psicóloga, psicanalista, que também é escritora. Como é que começou, como é que tu descobriu essa paixão pela leitura e pela escrita? A paixão pela leitura e escrita veio muito antes da psicologia ou da psicanálise. É uma paixão da vida inteira e se comunica muito com a minha história familiar, né? E com aquilo que, de algum modo, eu tenho como herança, que é a paixão da minha mãe pelos livros, né? A minha mãe, ela é uma leitora, né? Hoje em dia ela é uma senhora de 87 anos, mas ainda é uma leitora voraz, né? E ela me transmitiu isso, de algum modo. A Conceição Evaristo costuma dizer que cresceu numa casa que não tinha muitos livros, mas que tinha muita história, muitas histórias. Na minha casa tinham muitos livros, né? Tinham muitos livros e eu cresci em meio a eles, vendo minha mãe ler muito, né? E me interessando pelas capas, pela beleza das capas, pelos títulos, sempre muito curiosa. E tinha muitas histórias também, porque tanto minha mãe quanto meu pai eram grandes contadores de história. E lá naquele comecinho ali, na tua infância, lendo aqueles livros, tu chegava a imaginar que um dia tu estarias vivendo da escrita? Não, não. Eu achava que ser escritora era algo muito interessante, mas totalmente fora da... Não sei, assim, era algo que acontecia com seres de outro planeta diferente do meu, diferente ao mundo ao qual eu pertencia, né? Embora eu sempre escrevi. O meu primeiro poema foi com 10 anos de idade e depois disso eu não parei mais de escrever, sempre escrevendo alguma coisa, né? Que às vezes nem nome muito tinha, né? E em outros momentos eram questões muito íntimas, né? Algo semelhante à diária, embora não fosse exatamente, para dar conta das minhas dores pessoais, das minhas dores de crescimento, né? Também aquelas trajetórias que são comuns a escritores de ter um desempenho muito bom no colégio, com a criação de textos, né? Mas em nenhum momento esteve no meu horizonte, né? Isso chega bastante tardiamente, já por volta dos 40 anos. E mesmo, né, formada em psicologia, em psicanálise, tu também se especializou, né? Fez pós-graduação em revisão textual, por exemplo. Uhum. Essa formação, ela te ajudou a construir a profissional que tu és hoje no ramo da escrita, Tayasmin? Sim, me ajudou tanto no ramo da escrita quanto da psicanálise, que eu acho que é aí que essas minhas duas facetas se encontram, que é o trabalho com a linguagem, né? Eu fui buscar... Então, quando eu fui fazer essa pós-graduação, ali eu já tinha uma perspectiva de dar publicidade aos meus textos, né? Já tinha isso em mente. E na época eu era funcionária pública e estava pensando em... Eu estava pensando, não, já tinha certeza que eu ia deixar de ser funcionária pública. Então, foi uma forma de tentar outras vias de trabalho, né? E também de me aproximar da escrita, porque fazer um curso de letras foi algo que eu pensei quando eu fui definir. Acabei me definindo por psicologia, mas letras eu cheguei a pensar, né? E embora eu não trabalhe com isso, eu não trabalhe com revisão, né? Ter feito a pós-graduação qualificou o meu trabalho com a linguagem, me fez compreender melhor as possibilidades da linguagem, os caminhos, o que já se pensou, né? O que é um texto, né? Por que um texto funciona, por que não funciona, porque até então era só intuição, né? Era mera intuição. Depois disso eu comecei a ter um olhar mais crítico sobre o que eu escrevi. E esse olhar, ele também é fortalecido pelo teu trabalho como psicóloga, como psicanalista, né? Essa profissão, essa formação, ela te auxilia também na tua escrita, te auxilia nessas pesquisas que tu faz para tuas obras?
sabe que por muito tempo me faziam essa pergunta e eu dizia que não, né? Mas por um absoluto cuidado em deixar claro que o que eu escuto em consultório fica em consultório, né? Não faz parte das minhas criações textuais. Até eu me dar conta que sim, mas existem outras formas de comunicação entre psicanálise e escrita, que é justamente o trabalho com a linguagem, é justamente pensar em como dizer, né, em como construir um personagem, em como se comunicar, comunicar efeitos de memória, né, o que dizer mais ou menos, em que momento dizer também. Isso tem muito a ver com a psicanálise, né? Então, sim, né? Yasmin, para você que viveu, que nasceu, né, cresceu rodeada de livros, existem alguns autores que te inspiraram no começo da carreira? Sim. Essa pergunta é bem interessante porque ela fala também sobre a minha trajetória enquanto, então, uma leitora e escritora negra, né? Porque, tal como a maior parte das pessoas da minha geração, os autores que eu lia eram homens brancos, né? E não estou questionando aqui a qualidade, né? Autores, por sinal, que eu tenho muito carinho, né? Um autor que para mim é de uma grande inspiração, embora não me compare de jeito nenhum, é Kafka, né? Kafka eu gostaria de escrever como Kafka e às vezes tento e fracasso, mas, enfim, né, daquelas tentativas que vale a pena perseguir. Só muito recentemente, nos últimos 10 anos, eu começo a descobrir autores negros. Eu sequer sabia que Machado de Assis era negro. Machado de Assis eu descobri que era negro quando houve a polêmica com relação à propaganda, né, não me lembro de qual banco, em que embranqueceram ele e aí houve toda a discussão. Foi aí que eu descobri, né? Então eu vou ter contato com autores negros quando eu entro então para oficinas de criação literária, e a primeira oficina que eu faço é com o Ronald Augusto, e o Ronald é um poeta negro, bastante conhecido inclusive. E ali, então, eu tenho contato com outros autores e o próprio Ronald começa a me tensionar assim, bom, onde é que está a mulher negra no que tu escreve, né? Também é nesse momento que eu vou conhecer Conceição Evaristo, a Maria Carolina de Jesus, né? Então, é neste momento que eu entro em contato com essas autoras, né? Sendo que a Conceição Evaristo, com o seu conceito de escrevivência, também eu dialogo com ela, na verdade, né? E, inclusive, o romance que eu escrevi, Vozes de Retratos Íntimos, em um momento de muita dificuldade para concluir o livro. Então, eu vou ler Poncia Vicêncio, não pensando que isso fosse me ajudar, mas me ajudou a conseguir concluir a obra. Eu vi que tu trouxestes aqui também algumas obras, inclusive o Vozes de Retratos Íntimos, ele foi premiado, né, pela AGES, a Associação Gaúcha de Escritores, como livro do ano. Isso. Então a gente está aqui hoje com a autora do livro do ano de 2022. Mostra pra gente o teu livro e fala um pouquinho sobre a história dele. Então, este livro daqui, ele se comunica com o início da nossa conversa, né, sobre estar numa família que se contam muitas histórias. Então, os meus pais sempre contaram muitas histórias sobre os seus antepassados. E aí eu já estou, então, numa época da minha vida que eu começo a ter contato com o termo ancestralidade, que é muito caro à negritude, né? E também com uma militância muito ativa na URGS, né? Uma militância negra. E aquilo começa a mexer comigo, no sentido de que eu teria histórias para contar a esse respeito, né? Os meus pais, então, meu pai já falecido, né? É um relacionamento interracial, meu pai branco, né? Minha mãe negra,
E o meu pai, para sustentar esse casamento, eles se casaram em 1961, é importante dizer essa data, porque o mundo era outro, né, naquela época, ele teve que romper com a sua família. Né? Então, e mesmo com essa história, mesmo com essa opção que ele fez, mesmo eles tendo convivido por mais de 30 anos juntos e tendo sido um relacionamento de amor, né? Mesmo assim, o racismo existiu na minha casa. Né? Quer dizer, houveram palavras, tanto por parte de avós, tios, tias, quanto por meu próprio pai, né? Em que atravessadas pela violência racial. Né? Então, também eu tinha essa ideia de falar sobre esse encontro entre brancos e negros, que sempre é um encontro tenso, né? E que o amor é bonito, mas ele não resolve por si só. Né? A democracia racial efetivamente não existe, ainda quando existe amor. Né? Porque não se trata de duvidar do amor do meu pai, por exemplo, né? Mas para dizer que o racismo está tão entranhado nas palavras, na linguagem, e aí é que a psicanálise me ajuda, né? Que ele vai operar, mesmo assim. Né? Então, este livro, eu conto, então, a história essas histórias que os nossos pais contavam, tanto da minha família negra quanto da minha família branca, né? E deste encontro que há. Né? Então, é uma história que vai desde o final do século XIX até a metade do século XX. E são histórias, sim, baseadas no que eles me contaram, mas são histórias ficcionalizadas, porque nenhuma história por si só dá um livro. Né? Tem elementos que eles me contaram que, se eu fosse colocar, só transcrever, em 2, 3 linhas, talvez um parágrafo, eu daria conta. Né? E tantas outras coisas que não são história, que eu criei mesmo porque se trata de uma trama que é um termo comum na literatura, mas também de pensar, então, vamos pensar numa textura, num tricô, que é uma das metáforas que eu uso no livro, né? E a gente precisa de muitos fios para tecer. E alguns desses são meras criações. Eu volto um pouquinho na importância desse diálogo da questão da representatividade da negritude, né? Uhum. A gente passou recentemente pelo Dia da Consciência Negra e uma coisa muito importante de se levar em conta é de que na sociedade em que a gente vive hoje, a gente não precisa ser só não ser racista, né? A gente precisa ser antirracista. Uhum. E eu observo que essa construção, essa presença dos escritores negros, ela fortalece isso, ela fortalece a presença do negro na literatura, ela fortalece essa crítica ao racismo, esse combate ao racismo. Uhum. De que modo que tu observa essa importância que você representa como escritora nessa sociedade hoje, tornando ela mais empática e mais fácil de se viver? Uhum. Acredito que todos nós, escritores negros, temos aí um campo de disputa, que é o campo da linguagem. Né? E não é pouca coisa, visto que a literatura, ela é, na sociedade eurocêntrica, um espaço nobre, né? Ela é um espaço nobre. Tanto é que historicamente ocupada por autores negros. Desculpa, esse é o meu desejo, né? Autores negros. Por autores brancos, né? E em geral homens. Né? E em geral tem o traço também de classe. Né? Então, a Carolina foi uma exceção. A Carolina foi uma exceção e por muito tempo só vista como exótica, né? Ou seja, amarrada a esse lugar de exceção, sem muita possibilidade de sair. Então, ser mulher negra e escrever, e que essa escrita seja considerada literatura, é um ato político. É um ato político de ocupar esse espaço reservado à nobreza
da branquitude. E a literatura, ela é um dos elementos que operam para se constituir aí um espaço de um imaginário social. Né? O que é o imaginário social? É tudo aquilo que compartilhamos, as ideias que compartilhamos. Se eu te disser que a Carolina era favelada, tu sabe do que eu estou falando, porque existe o conceito favela. Né? Então, ocupar esses espaços é tensionar esses conceitos, é dar outros significados para as palavras, para as expressões, inaugurar novos sentidos. Né? Bem, nós negros, a gente vem de outras perspectivas de vida, não somos todos iguais, temos trajetórias diferentes. Eu venho de uma classe média, eu seguramente não vou dar conta da experiência de uma pessoa negra que vem da periferia, porque eu não tenho essa vivência. Né? Então, nós temos essa diversidade entre nós, mas nós temos, então, essa perspectiva racial. Né? Bem, é preciso que isso tenha voz, que isso tenha lugar. Né? Então, é importante para as outras pessoas negras, seguramente, né? E aí estou falando sim de representatividade, até das outras pessoas negras verem que o espaço da intelectualidade é também um espaço para negros e negras, né? Mas também é importante para todos nós, né? Inclusive para a branquitude, porque nós vivemos num país diverso. Que um dia, né, Yasmin, a gente não precise lutar, os negros não precisem lutar pelo seu espaço, mas que ele seja simplesmente dado. Mas agora eu quero descobrir um pouquinho sobre como que funciona o teu processo de escrita, como que vão chegando as ideias, as inspirações e tu vai colocando isso no papel. O que, em geral, me interessa escrever, me interessa no sentido de que me interessa a ponto de eu querer ter esse trabalho. Porque escrever dá trabalho. Né? Escrever romance dá muito trabalho. Então, sempre tem que ser algo que me mova, né? Porque senão não é um trabalho que eu queira ter. Então, em geral, são momentos em que eu me dou conta de alguma situação que eu entenda como sendo um impasse. Né? Um impasse, a situação em si, um impasse em que, se eu estivesse naquela situação, seria um impasse. Né? E aí a minha escrita tenta dar conta disso. Né? Como é que esse personagem poderia transitar para dar conta desse impasse, se é que consegue dar, porque, né, nem sempre se consegue. Então, e acho que é por aí que eu gosto tanto de Kafka, né? Porque os personagens dele, bom, estão realmente num impasse muito complicado. Né? E isso aparece mais, então, de uma forma muito mais direta no primeiro livro de prosa que eu escrevo, então, junto com um amigo, poeta, em que a gente divide, né? Ela conta, ele canta, né? Então que eu escrevo contos e ele poemas. Então nesses contos isso aparece bastante. Né? Depois sim, também na novela Visite o Decorado, publicada pela Figura de Linguagem em 2019, em que então é um casal que vai morar num condomínio fechado, e esse condomínio fechado, na verdade, é bem fechado, né? E ali surge, então, uma relação totalitária, né? Esse casal se vê numa relação totalitária frente a esse condomínio, e estou brincando um pouco com o fato de um condomínio fechado ser o sonho de praticamente todos nós, né? Mas que pode facilmente se transformar num pesadelo. E quando eu chego, então... Este romance Vozes de Retratos Íntimos, eu acho que ele é um impasse de várias formas. Ele é um impasse no sentido de ser meu primeiro romance, então a minha primeira experiência em escrever um romance. Então, quando eu digo assim, ó, escrever um romance dá muito trabalho, eu estou falando deste, né, porque foi minha primeira
e única experiência até agora, né? É um impasse porque a questão racial, ela me questiona como um impasse desde a minha experiência de vida pessoal, da minha experiência familiar, né, como também daquilo que eu penso dentro da psicanálise, né, que uma das tarefas que eu me proponho é a pensar a questão racial e psicanálise, como todos os campos de conhecimento, isto é uma questão para a psicanálise também, né, no sentido de que questiona a psicanálise. Então é um impasse de várias formas e escrever este romance foi uma forma não de resolver esse impasse, mas de tentar mapear ele, né? Olha, dentro disso que eu consigo contar, esses são os fios que eu puxo. Não no sentido de resolvê-los, porque, né, isso não é tarefa para uma pessoa só, mas no sentido de realmente de apontá-los. Yasmin, o tempo voa quando a gente fala sobre um assunto tão interessante, né? Mas já chegando ao final da nossa conversa, eu quero que tu deixe teu recado, tua mensagem para quem está nos assistindo, para os seus, inclusive, seus leitores, e também nos dissesse onde que a gente pode encontrar mais sobre você e sobre o seu trabalho. Bem, como eu disse anteriormente, nós vivemos num país de culturas diversas, né? E isso tem que aparecer, né? Então, o que eu deixo para os leitores, o recado é o seguinte: olhem para suas estantes, ou revisem os livros que vocês leem e já leram. Quantos autores negros tem? Não se trata de abandonar os autores brancos, mas de incluir essa diversidade na sua estante de livros, né? Os autores indígenas também, né? Nós temos escritoras e escritores indígenas. Então leiam esses autores para fazer frente, então, a essa luta, né, por ocupar esse espaço da literatura. Por vezes, a gente se organiza em coletivos. Então, eu só gostaria de deixar aqui esta sugestão aqui desta revista, Meu Corpo Negro, né, que é uma revista que reúne vários autores, textos de vários autores negras e negros, para conhecer. É uma forma de conhecer, existem muitas, todas são válidas, né? Mas é uma forma de conhecer, então, o que se produz aqui de literatura negra. Bem, né, vocês me encontram nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Face, colocando o meu nome, é fácil de me encontrar ali, né? E o meu livro, então, Vozes de Retratos Íntimos, se encontra nas livrarias, em especial na Livraria Taberna, que foi também quem editou o livro. Então, Yasmin, foi muito bom poder contar a tua história. Muito obrigada por compartilhar ela conosco e parabéns pelo teu trabalho, Yasmin. Muito obrigada. Então, essa foi a escritora Yasmin Omat. A gente volta na semana que vem com novas vidas e histórias e obras de escritores. Muito obrigada pela sua companhia. Siga a gente nas redes sociais e acompanhe também esse e outros programas por lá. Até a próxima!